Produção independente. Todo conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Boa noite, está começando agora mais um programa Jornalismo e Cidadania transmitido ao vivo aqui pela sua AltV. Hoje é quinta-feira, dia 3 de maio, e aqui do meu lado estão alguns dos meus companheiros de equipe. Maurício Sabará. Boa noite, João, boa noite, internautas. Mais um programa começando e o nosso primeiro do mês de maio. Pois é, Marcelo Damasceno. Boa noite, amigos, boa noite, pessoal do chat da AltV, boa noite, internautas. Estamos aqui em mais uma edição e, como o Maurício falou, o primeiro programa do mês de maio e já com a ausência do nosso amigo Denilson Peroso. Abraço, Denilson. Pois é, e no programa de hoje nós teremos uma entrevista com o coordenador de assuntos de diversidade sexual da Secretaria de Participação e Parceria da Prefeitura de São Paulo. Ele é Franco Reinaldo. Boa noite. Boa noite, internautas. Uma matéria sobre a Galeria Choque Cultural, uma matéria da nossa colega Paula Cristina. Grandes momentos do futebol brasileiro relembrados pelo ex-goleiro do Palmeiras, Oberdan Catani. E as notícias da semana agora com Marcelo Damasceno. Pois é, João, algo esperado por todos os brasileiros. Juros no Brasil começam a cair. A presidente Dilma baixou os juros na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil e foi um efeito cascata, apesar da existente cobrança dela e de outros parlamentares. Os juros nos bancos privados também começaram a cair. O assunto também comentado dessa semana é a indicação do deputado federal carioca Brizola Neto para o Ministério dos Trabalhos, Ministério do Trabalho. Ele assume o lugar, uma parte que já era do PDT, foi por um bom tempo, ficou a cargo do presidente do partido, Carlos Lupe, que só sairia do Ministério à bala. Acho que você lembra muito dessa situação, né, João? Ele não saiu à bala, mas saiu na famosa faxina da presidente Dilma. E outro fato curioso que bombou muito no Twitter é a suposta gravidez de uma das queridinhas do Brasil, a cantora Sandy. Há indícios de que, com rumores de que ela está grávida do cantor Lucas. Ela é casada com ele há um bom tempo, Lucas da família Lima. Porém, nada confirmado ainda. Dê uma olhada nos sites esses famosos sites de fofocas com atores, artistas, e cantores. Nenhum confirma a gravidez dela, mas é um dos assuntos mais comentados no Twitter dessa semana. Alguma coisa a falar, Maurício Sabará, sobre a gravidez da Sandy, João? Descobriram o que a Maria Chiquinha foi fazer no mato, né? É uma gravidez que acho que agradou, né, a todos, principalmente os fãs da nossa queridinha Sandy, né? O mais legal de tudo é a gente dar uma notícia dessa no Jornalismo e Cidadania e o Maurício tentar fazer o assunto parecer sério. Sem contar que tanta seriedade, ela vem sempre com aquela imagem de garota certinha, tudo. Não estou dizendo que ela é errada, mas ela fez comercial da cerveja Devassa, gerou uma repercussão. Ela voltou à mídia agora com as séries brasileiras, com a reacionária do Mato Grosso, e agora essa notícia de que ela pode estar grávida. Porém, acredito que é uma boa felicidade para a família, né? Você assistiu isso? Ela é boa atriz? Ela tem uma série, ela fez algumas séries quando ela estava cantando com o irmão, uma dupla, se eu não me engano era Sandy Júnior, um seriado que passava aos domingos, né? Mas acredito que o assunto dela rende mais até hoje no Jornalismo e Cidadania do que a queda dos juros.
Sabará que tá pensando em financiar um carro, financiar um apartamento, a gente tava conversando nos bastidores, ele tá vendo um apartamento, nosso amigo vai casar. Então acredito que a queda dos juros vai influenciar na compra do apartamento dele, no financiamento. É isso, Sabará? Deus te ouça, Marcelo, Deus te ouça, né? Realmente essa queda dos juros está facilitando a vida de muitos, né? Inclusive eu como bom brasileiro. E o Sabará, que está aqui comemorando a queda dos juros, vai aproveitar que já ele está falando e vai nos mostrar o vídeo que ele fez com o ex-goleiro Oberdan Catani, é isso? Isso mesmo, Oberdan Catani é um dos maiores goleiros da história do Palmeiras. Tive essa oportunidade de fazer entrevista na sua própria residência. Um vídeo muito legal, do qual ele mostra o seu famoso cantinho da saudade, João. Então vamos ver aí o vídeo do Maurício Sabará com o Oberdan Catani. Cada jogador tem a sua memória, né? Mas o Oberdan... São mais camisas, essas coisas assim, não tem tanto... Isso aqui é tudo medalha. Agora, se eu pegar uma pessoa, para mandar polir, fica muito tempo aqui, ela vai. E o seu Catani é com 2T ou com um T só? 2T. 2T, né? Que aqui embaixo eu tô vendo que tá com um T só. Aqui tá com um T só, né? O nome é Oberdan, ninguém sabe quem é, ninguém deu, né? Mas eu não tenho. Eu não tenho recebido isso não, hein? Eu vejo primeiro. Mas o meu sobrenome não é difícil, meu sobrenome é meio alemão, Markiewicz, né? É difícil de falar. O meu é fácil. Isso aqui é um livro. É difícil para quem não viu, não sabe. Não, o livro do senhor eu cheguei a ler, mas eu não tenho o livro do senhor, né? Vai chegar agora. Vai chegar? Semana que vem ela deve chegar. Bonito sobrenome. Vamos figurar a seleção brasileira. A seleção brasileira no Chile em 45. Eu vou até fazer umas perguntas sobre a seleção brasileira pro senhor, né? Infelizmente jogou pouco na seleção, né? Olha. Vai pular por assim. Vamos só deixar assim, senhor presidente? Eu só mostro o livro aqui. Mostro assim pra ela. O vídeo. Pois o vídeo aí da entrevista do Maurício Sabará com o ex-goleiro do Palmeiras, Oberdan Catani. Onde você gravou essa entrevista? Bom, essa entrevista foi gravada na própria residência do Oberdan Catani. Por sinal, a primeira entrevista que eu fiz com um ex-jogador de futebol, João. E o Oberdan, nessa ocasião, ele tinha 90 anos. Mês que vem ele vai estar completando 93 anos. A história do Oberdan no Palmeiras é muito curiosa, porque ele era o goleiro na época em que o Palestra Itália mudou de nome de Palestra para Palmeiras, devido à Segunda Guerra Mundial. O Oberdan ele tem uma certa mágoa do Palmeiras pelo seguinte motivo. Em 1954, ele recebeu o passe livre para ir jogar no Juventus da Moca. E foi algo meio que a contragosto dele. E o Estatuto do Palmeiras diz que todo jogador que atua num outro clube contra o Palmeiras não tem direito a ganhar o busto no Parque Antártico. O Oberdan tem uma história imensa no Palmeiras e devido a uma partida só, ele não tem esse tão merecido busto no Parque Antártico como teve Ademir da Guia, Junqueira e Valdemar Filho. Acho que estava na hora já de mudar esse tipo de regra, né? Não tem o menor sentido deixar de fazer uma homenagem para alguém que foi um ídolo, porque jogou uma partida contra o Palmeiras, porque aliás o Palmeiras mandou ele pro Juventus da Moca, né? E se alguém quiser ver essa matéria completa em Oberdan, acesse no YouTube Blog FTT e só digitar Blog FTT Entrevista com Oberdan Catani. Tá certo, e parece que o assunto rendeu comentários aí no nosso chat. Pois é, João. Rendeu comentário. A nossa amiga Ana, que está com a gente há 3 programas participando no chat, ela entrou no assunto da Sandy. Ela só comentou aqui: depois da Devassa, em referência ao comercial que ela fez para a cervejaria Devassa. O Daniel de São Paulo, ele relatou aqui, Maurício, que ele conheceu pessoalmente o goleiro da matéria que você acabou de apresentar e relata que ele participa constantemente no mês de setembro do jantar dos veteranos. E é amigo do avô dele, o Oswaldinho.
E ele também traz outro comentário aqui, ele achou engraçado no seu vídeo. Você vai completar 92 anos, é isso? Ele vai completar 93. 93. E ele continua pintando o cabelo e o bigode. Relato do Daniel. Belmiro Chaparral, ele deseja uma boa noite a todos. E Valério teve a oportunidade de ler a entrevista que você fez para o blog Futebol de Todos os Tempos. E agora o prazer de assistir ao vídeo. O Rodrigo Santos, parabeniza o nosso entrevistado de hoje, o Franco pela presença e parabeniza principalmente pelos trabalhos frente à coordenadoria. E mais um comentário, o nosso amigo Rodrigo. Semana passada ele também esteve com a gente, está de volta, e ele está sentindo a falta do Denilson Peroso. Ele falou que gosta de ouvir os comentários do Denilson Peroso nas notícias da semana, os assuntos mais comentados. Pois é, Rodrigo, hoje o Denilson está presente e os comentários ficaram comigo. Por isso que eu selecionei a Sandy para entrar também nos comentários. O Denilson, ele teve um problema familiar e antes do término do programa a gente fala sobre a ausência do Denilson. Foi um negócio meio chato que aconteceu aí com a família dele, por isso ele não está aqui hoje. Pois é, e agora vamos para um breve intervalo. Na sequência nós vamos dar prosseguimento ao nosso programa com a entrevista com Franco Reinaldo. Salve rapaziada, essa é a Carol, esse aqui é o Otário, eu sou o Chorão do Charlie Brown, nós somos abusados, demorou? Skate na boa, skate na veia, skate na mente e no coração. Olá, eu sou César Job, eu acabei de dar uma entrevista aqui para o José Gallegos, aqui na AltV. Fazia muito tempo que eu não vim aqui, eu vim logo no começo. Eu lembro de ter dado uma entrevista muito divertida para uma bancada de jovens e dessa vez eu vim conversar com um amigo de longa data e vi que aqui continua tudo muito divertido, muito à vontade. A gente fala o que quiser e a gente tem resposta imediata pelo computador e isso é muito gostoso ter essa interatividade que a gente acha que só tem no Twitter, mas tem também na televisão. Muito bom, gostei. Ó, eu também vejo Abusados Esportes, hein? Vamos abusar, hein? Oi pessoal, assistam o programa Esportes Motor aqui na AltV. Um abraço, Christian Fittipaldi. Pois é, voltamos aqui com o Jornalismo e Cidadania e agora nós vamos entrevistar o nosso convidado de hoje. Ele é coordenador de assuntos de diversidade sexual da Secretaria de Participação e Parceria da Prefeitura de São Paulo, que é um órgão
responsável pela articulação de políticas públicas e sociais para a população LGBT. Ele é Franco Reinaldo. Boa noite, Franco. Boa noite. Franco, quais os avanços que você vê na sociedade brasileira como um todo nos últimos anos no combate à homofobia? A gente tem tido muitos avanços em relação às questões das minorias, né, ou das populações que estão em vulnerabilidade, né? A gente começa esse processo, eu acho, com a chegada da democracia no nosso país, né? Primeiro foram as mulheres, né, as feministas, depois a gente teve ganhos com as questões da população negra, né, as pessoas com deficiência, e nesse caminho vem aí a população LGBT, né, que são lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, né, que ainda são muito incompreendidos pela sociedade, mas são as minorias sexuais, mas a gente tem tido uma série de avanços nessa questão dos direitos, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, é uma cidade, um estado onde a gente tem já um arcabouço legislativo bastante importante, né? A gente tem uma lei que é uma lei administrativa, né? A Lei 10.948, que pune os estabelecimentos ou as pessoas que discriminam em razão da orientação sexual e identidade de gênero das pessoas, né? Então a gente tem esses avanços. Ainda a gente não tem uma lei federal como outros países, inclusive a gente estava comentando da América Latina, né? Mas você tem decisões do Supremo Tribunal em favor de entender as uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo, entender que elas são iguais aos casais heterossexuais. Então, assim, a gente tem tido uma série de ganhos importantes nessas questões aqui no Brasil. Bom, Franco Reinaldo, você é presidente e fundador da ABRAT GLS e da AEG do Brasil. Comente um pouco sobre essas duas associações. Eu comecei um pouco minha carreira, eu morei muito tempo na Itália, estudei turismo e vim para o Brasil um pouco com essa questão de tentar trabalhar um segmento que é diferente, né? O mercado, na época, eu estou falando aqui da década de 90, né? Quando aqui no Brasil a gente ainda não falava em segmentos, né? E aí eu comecei um pouco a trabalhar essa questão da segmentação, né? Especificamente a segmentação GLS. Tive uma operadora de turismo e fundei uma associação de turismo com outros colegas, e a gente começou a estudar o mercado no Brasil, né? E quando você trabalha um segmento, né, mesmo que seja de uma maneira do mercado, você se afeiçoa a ele de alguma forma e tenta também, você se transforma numa espécie de militante, ativista de uma determinada causa, né? E foi isso um pouco que aconteceu comigo, no sentido de você perceber essa desigualdade que existe no nosso país, né? Ainda que trata as pessoas de forma diferente, né? Que não percebe que o grande valor que a gente tem enquanto povo são essas diferenças, né? E o Brasil especialmente é um país que foi construído em cima dessas diferenças, dessas etnias, desses povos, né, dos imigrantes, migrantes, enfim, você tem toda essa mistura. Eu acho que é aí que está o valor, né, da nossa cultura, da nossa sociedade. E quando você percebe que você tem um determinado grupo, ou alguns grupos que sofrem de discriminação e preconceito, eu acho que foi aí que eu comecei a trabalhar um pouco mais essa questão de promover, enfim, de tentar de alguma forma trabalhar essas questões relacionadas à homofobia, que é o ódio, a aversão que as pessoas sentem em relação aos homossexuais, né? E, enfim, a população LGBT como um todo. Foi um pouco assim que eu comecei a minha carreira. Marcelo. Vamos lá, Franco, a Ana é uma internauta nossa ativa, muito participante aqui, é o terceiro programa que ela está com a gente. Ela quer saber, pesquisa recente aponta que de 4 a 14% da população mundial apresenta algum tipo de orientação sexual.
Isso dá para rever a partir dessa pesquisa e não tratar mais como minoria, mas sim como uma parcela significativa da população, mas não como minoria? E uma outra pergunta que ela emenda já nessa, dentro do nosso país, falta conhecimento e principalmente educação no tratar da diferença no respeito com o próximo? Com certeza, né? Assim, na verdade, assim, na questão do percentual da população, você não tem uma pesquisa ainda tão abrangente. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, que você tem uma característica específica do segmento GLS ou LGBT, que é um dos poucos, eu acredito que eu seja o único segmento que não tem nenhum marco identitário. O que significa isso? Significa, por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa com o pessoal da terceira idade, eu consigo identificá-lo fisicamente, com os homens, as mulheres, os jovens, né? Mas essa questão da orientação sexual é uma questão de foro íntimo. Então, a não ser que a pessoa se identifique, você não vai saber se ela é ou não é homossexual, né? Enfim, e aí é muito difícil você mensurar o tamanho desse segmento. Quando você tem, somando a esse fato, que você tem a maioria das sociedades, né, discriminam, né? Então essas pessoas em geral resolvem não se identificar para não sofrerem discriminação no trabalho, na família. Então é muito difícil você saber exatamente a quantidade de pessoas. A maioria das pesquisas, né, que são feitas em diversos lugares, cidades pequenas, grandes, enfim, apontam que você tem ali entre 8 e 12, 13% da população se identifica como homossexual. Então, o mercado, enfim, quando a gente pauta política pública, a gente chegou a um consenso de ter esse número de 10%, que é um pouco ali o meio. Mas se a gente considerar, tem razão, 10% da população, é muita gente. No Brasil seriam 18 milhões de pessoas, né? Que é realmente, ainda assim é uma minoria, mas é muita gente, ela tem razão. E, desculpa, outra pergunta que ela fez é sobre a questão da educação, né? Eu acho que é fundamental. Eu acho que o grande problema do preconceito é a discriminação, e aí quando a gente fala preconceito, o que é um preconceito? Preconceito é algo que você, né, cria um conceito antes de ter contato com o fato ou com uma pessoa, né? E o preconceito é muito engraçado, ele nasce do medo que a gente tem do desconhecido. Então a gente acaba, por exemplo, no caso dos homossexuais, criando uma série de preconceitos e ideias que nem sempre são corretas, né? Então você educar, dar chance de conhecimento, a gente tem uma série de experiências, por exemplo, ali na prefeitura, a gente criou o que a gente chama videoaula da diversidade, que são vídeos, inclusive a gente tem eles agora, estamos postando na internet, que a gente fez para os funcionários públicos, né? E isso tem tido um resultado muito grande, que você dá instrumento, conhecimento, ferramentas para que a pessoa possa entender quem é o outro, né? Então você não cria uma fantasia, né? Como a gente tem uma série de fantasias em relação aos homossexuais, todos querem ser mulher, eu já ouvi todo tipo de história, né? A gente precisa entender que somos todos seres humanos com alguma especificidade, né? E o preconceito ele é ruim porque ele é uma coisa que, na verdade, se a gente for ver bem, todo mundo sofre com algum preconceito, né? Ou por conta da cor, por conta do tamanho, da idade, enfim, né? Lá na secretaria a gente tem a coordenadoria do idoso, que é um segmento que todos nós, né, vamos fazer parte um dia, né, e que sofre uma série de preconceitos que a gente fica às vezes assustado, né, a mulher, né, a coordenadoria do negro que está lá. Então, assim, de qualquer forma é muito ruim. Se a gente tivesse um pouquinho mais de conhecimento em relação ao outro, a esses segmentos, a esses grupos, eu acho que a gente teria uma sociedade muito mais inclusiva, muito mais justa, né? Tá certo. Franco, como é que a Secretaria de Participação e Parceria da Prefeitura de São Paulo pensa as políticas públicas para a população LGBT nos diferentes contextos socioculturais que a gente tem nessa cidade? Por exemplo, me parece que, me corrija se eu estiver errado, não sei se vocês
se há um consenso entre a militância a respeito disso, mas me parece que a periferia é mais homofóbica do que regiões de classe média alta, por exemplo. Como é que a Secretaria pensa em políticas públicas tentando entender essas diferenças de contexto para contexto que a gente tem na cidade? A nossa cidade é uma cidade grande em todos os sentidos, né? Tamanho, população, enfim, então a gente tem um grande trabalho, né? O que a gente trabalha em várias frentes. Uma delas, que eu acho que é fundamental, a gente tem um espaço que é um serviço ligado ali à coordenadoria, que é o Centro de Combate à Homofobia. Ele é um centro, né, que recebe as pessoas que são discriminadas em razão da sua orientação sexual ou identidade de gênero. A gente tem lá uma equipe multidisciplinar composta por psicólogo, assistente social e advogado que fazem essa acolhida, né? Porque quando a pessoa sofre a discriminação, né, ela fica muito vulnerável, né? A gente tem desde casos de famílias que expulsam os seus filhos de casa, a gente tem casos de violência física, né, bastante complicado. Esse é um serviço muito importante, que a partir desses atendimentos, desses acolhimentos, a gente criou um banco de informação que a gente chama Mapa da Homofobia da cidade de São Paulo. Respondendo a tua pergunta, ali a gente conseguiu georreferenciar, ou seja, localizar no espaço da cidade onde acontecem os atos de homofobia, e traçar um pouquinho o perfil tanto da vítima e do agressor. Isso foi importante para a gente entender várias coisas. Por exemplo, a gente descobriu que essa população mora em todo o espaço da cidade, né? A gente tinha uma certa... será que moram mais tem uma concentração no centro, mas ela está espalhada por toda a cidade. E isso que você diz, quer dizer, os atos de homofobia ou de agressão acontecem também em toda a cidade, com uma concentração maior no centro. Por quê? Porque é ali onde essas pessoas se encontram, né? É ali onde você tem maior concentração de espaços e locais para essa população frequentar, e eu acho que eles vêm para o centro com essa um pouco sensação de ter uma maior segurança, que a gente viu que nem sempre é a realidade, como os casos que a gente viu na Paulista, enfim, recentemente no centro, né? Então, a questão da violência, ela é grave, mas ela também, a gente tem uma série de parceiros no combate a isso, como a Guarda Civil Metropolitana, a Polícia Militar, que fazem um trabalho de estratégia de tentar combater essa violência. A gente tem tido muito cuidado com a periferia e como que a gente faz para levar esse serviço para lá. Então a gente criou um sistema que a gente pensou como que a gente vai criar um serviço em cada distrito, em cada subprefeitura, não é viável, né? Então a nossa secretaria também cuida dos telecentros das cidades, estão espalhados, né? Então a gente criou esse centro de combate à homofobia num sistema online. Então hoje qualquer município da cidade pode ir num telecentro, que é pertinho, e através da internet fazer a denúncia que a gente responde, né? Ou, enfim, ou virtualmente ou mesmo fisicamente, levando uma equipe para fazer esse atendimento na periferia, né? Bom, Franco Reinaldo, sabemos que nesses últimos anos o homossexualismo tem sido bem mais aceito pela sociedade, né? Tanto que temos a Parada Gay, né? Que acontece anualmente na Paulista, né? Acredito até que seja um maior evento sobre, vamos dizer, algo em relação aos homossexuais que acontece no mundo, né? É a maior do mundo. São Paulo já há 7 anos tem esse recorde no Guinness. E é legal vocês tocar nesse assunto, porque a parada, ela já não é mais só, né, digamos, da população LGBT. A gente tem pesquisa que aponta 50% da frequência são heterossexuais. Então, é um evento da cidade já, né? Exato. E até eu pergunto também, a partir do momento que o homossexualismo é mais aceito pelo mundo, ele também torna-se mais exposto para o mundo, tanto que a violência, infelizmente, como você citou há pouco, né, vem acontecendo constantemente, por sinal. E fiz até um caso interessante acho que houve uma parada gay em Jerusalém,
que parece que não foi aceito pelos... Não deixar. Tentar impedir. Ultra-radicais. O que você tem a dizer sobre isso? Essa questão, ela é... Quando você envolve a questão da sexualidade, como a gente não aprende a sexualidade na escola, e aqui eu volto à questão da educação, vira um mito, vira algo desconhecido, né? É muito difícil as pessoas falarem abertamente sobre o assunto. E a questão da homossexualidade, ou seja, da orientação sexual, ela está ligada à questão da sexualidade. Então, você tem ali uma série de preconceitos no mundo inteiro. A gente está falando de Jerusalém, mas, por exemplo, em Israel você tem Tel Aviv, que tem uma parada LGBT imensa, né? Então, você tem países ainda que lidam com essa questão matando as pessoas, né? O caso do Irã, o Irã mata, né? Quando descobre, tanto é que o presidente foi para os Estados Unidos falar que lá não tinha gay, aí apareceram um monte de gays iranianos em outros países, né? Porque lá, se você falar que você é gay, você é morto, né? Eu acho que é um processo, é isso que eu digo. O Brasil, há alguns anos, era muito complicado você ser homossexual. Quando que eu ia esperar se você está num programa e falar sobre isso abertamente? Eu acho que a democracia é ponto crucial nessa questão, não só em relação à homossexualidade, mas em relação a todas as outras, né, minorias e direitos humanos que são conquistados pelos segmentos que, né, são oprimidos. Interessante até você comentar do Irã, né? Eu li a respeito que no Afeganistão, na época do Talibã, quando se descobria que alguém era homossexual, era até condenado à pena de morte. Exatamente, são enforcados, é bastante complicado. E mesmo assim, existem homossexuais, ou seja, é importante a gente entender isso. Quer dizer, muita gente fala, é uma escolha, uma opção. Não é uma escolha, né? Não é que eu lá, quando eu tinha meus 15 anos, adolescente, falei, minha vida está muito monótona, eu resolvi ser gay para apanhar, sofrer discriminação. Não é assim, né? É uma orientação. As pessoas, elas nascem nessa condição. É importante que hoje a gente entende isso como uma alternativa saudável da sexualidade e não doença ou desvio, como foi durante muito tempo tratada essa questão. Pois é, Marcelo, a gente tem perguntas aí no nosso chat. João Gabriel, o chat ele não para, o assunto está rendendo. O Daniel, sim, ele comenta, ele fez um paradoxo. Você tem a TV aberta hoje, que recentemente teve o personagem, o Pro, foi a sensação da novela. Um personagem homossexual, vivido pelo Marcelo Serrado, e eles exploraram bem o personagem, a questão toda, a questão de outros programas que apresentam homossexual em quadros de comédia. Então, há todo esse espaço. Porém, a TV aberta também vem naquela questão da campanha contra a homofobia. Ele quer saber, Fran, qual a sua opinião em relação a esse paradoxo? Assim, eles exploram o personagem de todas as formas possíveis e depois eles vêm com a campanha contra a homofobia. Qual a sua opinião sobre isso? Veja, a mídia ela tem uma tendência, eu acho importante você colocar essa questão em pauta e dar visibilidade para essa discussão. Então, quando você tem um personagem na televisão, como o Clô, quer dizer, ele dá margem para uma série de discussões e debates, isso é importante. Agora, é importante também que esses personagens não sejam só tratados dessa forma, né? A gente brinca muito de dizer que até pouco tempo atrás o lugar onde a gente encontrava os negros e os homossexuais era na cozinha, né? Um como empregado, outro como mordomo, era sempre isso. Então, você percebe que hoje você já tem uma outra visão, né? Eu acho que você ter só o estereótipo, de mostrar só o estereótipo de um personagem homossexual é difícil, porque aí você cria realmente uma visão um pouco equivocada de um segmento que é composto por uma série de grupos, de pessoas que se comportam de maneira diferente, né? Isso é complicado. Agora, por outro lado, é bacana porque eu acho que a novela trouxe essa discussão à tona, enfim, aí você começa a ouvir uma série de opiniões e pessoas falando de diversas formas. Eu acho que essa é a grande riqueza que você tem quando você dá muita visibilidade a um determinado assunto, né? Mais perguntas? Tem o Jorge e a Samara, eles têm um questionamento parecido em relação à questão das leis contra a homofobia. Temos a lei estadual, o próprio Franco adiantou na conversa de bastidores aqui que tem um projeto de lei municipal,
porém falta federal. Eles dão como exemplo aqui casos em outros países, onde uma agressão homossexual gerou a mudança na Constituição do Chile. E aqui você tem a região da Avenida Paulista, onde já teve mais de um caso. Citamos aqui agora há pouco a região da Paulista, mais uma vez, que tem a maior parada gay do mundo. E a justiça brasileira, o Congresso brasileiro, acaba não fazendo nada em relação a uma lei de combate à homofobia. Ela quer saber exatamente esse ponto. Como você vê essa morosidade do Congresso brasileiro em relação a outros países, Franco? Seria fundamental você ter uma legislação. Por quê? Porque ela garante equidade, né? As pessoas confundem muito com o discurso de os homossexuais querem mais direito, mas o fato de você ter uma lei Maria da Penha, uma lei antirracismo, faz com que você garanta direito para esse segmento ou grupo que está numa vulnerabilidade, que acontece com os homossexuais. E é importante a gente perceber que às vezes a gente fica em casa olhando e fala, eu não tenho nada a ver com isso, essa violência é com os homossexuais. Mas ali no centro a gente atende também heterossexuais que são confundidos com homossexuais e sofrem violência. A gente tem recentemente um caso gravíssimo que um pai estava com um filho, né? E esse grupo os atacou e arrancou a orelha do pai. Então é muito importante que a gente entenda esse contexto, quer dizer, você aceitar uma violência, uma discriminação contra um determinado grupo, talvez ali na frente você vai estar sofrendo essa mesma violência e essa discriminação, porque ela se expande, né? Então a questão da lei ela é fundamental para garantir esse direito, né? De um determinado grupo não sofrer uma violência que está baseada numa característica desse determinado grupo, né? Então isso é fundamental e infelizmente o nosso Congresso ele é moroso, ele tem uma parte dele que acaba se promovendo com essa discussão, né? Acho que alguns deputados e políticos perceberam que esse assunto rende mídia, então eles vão lá e falam muita bobagem, fazem umas pataquadas, porque eles perceberam que isso dá mídia, né? E acabam desinformando, né, a sociedade também, né? Porque você fica falando uma série de frases feitas, uma série de estereótipos, você acaba desinformando a população sobre a real importância de você ter uma lei que garante, sim, um direito a determinado segmento, mas na verdade está garantindo que você tenha uma sociedade inclusive igualitária, que isso vai refletir num processo para garantir a democracia para toda a sociedade. Tá certo. Franco, a gente está com pouco tempo pela frente e entrando já na reta final da nossa entrevista, eu queria fazer uma espécie de jogo. Eu te digo o nome de algumas personalidades e você me diz o que é que lhe vem à cabeça quando eu digo esses nomes. Encara essa? Vamos ver. Pastor Silas Malafaia. Complicado. Jair Bolsonaro. Equivocado. Marcelo Tais. Marcelo Tais é surpreendente. Bom, excelente pai. Padre Marcelo Rossi. Eu acho que Padre Marcelo faz o seu papel de religioso. Conte Lopes. Você está me deixando uma saia justa. São pessoas que têm uma relação muito complicada com essa questão da homossexualidade, né? Então eu acho que falta conhecimento. E se eu te pedir para dizer uma personalidade que você enxerga como de forma positiva ao lidar com essa questão? Eu acho que tem uma figura que eu acho que é muito positiva, é o Jean Willis. Eu acho que ele é um cara que soube, né, se manter, mesmo estando num lugar muito complicado que é o Congresso Nacional, se manter reto e ter uma postura muito correta em relação aos ideais que ele entende. Eu admiro muito o Jean Willis.
Tá certo. E há algo que você gostaria de dizer e que nós, porventura, não tenhamos perguntado nessa entrevista? O espaço é seu, fica à vontade. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade de falar um pouco nesse assunto, né? Porque no nosso dia a dia lá na coordenadoria a gente vê muitos casos complicados, né? Eu estava até contando, você convive com essa violência diária e, por exemplo, famílias que expulsam seus filhos de casa, a gente tem casos, por exemplo, das próprias mães oferecerem as filhas para fazer o que eles chamam de violação corretiva, né, o estupro corretivo, para entender que a filha é lésbica. Então, você vai vendo toda essa violência no seu dia a dia, toda essa discriminação, né, fazer um pouquinho que as pessoas enxergam. Eu não acredito que a sociedade seja a favor, né, que as pessoas sofram violência, sofram agressão. Um menino, como eu estava contando, um menino, quando o pai descobriu que o menino era gay, de 13 anos, martelou a mão, né, dessa criança. Então a gente convive com essa violência e ela está baseada numa falta de educação, de conhecimento que essas pessoas têm, né? Então é muito importante vocês trazerem à tona esse assunto para que a gente possa, enfim, diminuir essa violência, esse preconceito, que eu acho que é assim que a gente vai construir uma sociedade mais justa, mais solitária, mais bacana para todo mundo. Tá certo. Franco Reinaldo, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornalismo e Cidadania. Parabéns pela sua luta e agradeço muito a sua presença. Acredito que meus colegas compartilham também desse sentimento. Com certeza. Parabéns pelo seu belo trabalho, Franco, e sucesso, né? Obrigado. Sucesso, pois realmente o mundo é uma chance que todos merecemos na sociedade. Obrigado. Acredito que o parabéns agora não vai ser só o meu. O Paulo Mac, a nossa amiga Ana, a Estela Ribeiro, parabenizam o Franco pela entrevista, por esclarecer principalmente alguns fatos desconhecidos. E por mim agora, Franco, obrigado pela participação, foi esclarecedor. O pessoal do chat mesmo aqui comentou e aprovou e principalmente participou do programa de hoje com indagações interessantes e pertinentes sobre o assunto homofobia. Tá certo. E agora a gente tem a matéria da repórter Paula Cristina na Galeria Choque Cultural na Vila Madalena, aqui em São Paulo. Vamos lá. Muitas perguntas. Olá, boa noite. Para você que está assistindo Jornalismo e Cidadania direto e ao vivo pela AltV. Bom, hoje eu estou aqui na Choque Cultural, uma galeria de arte voltada para a arte urbana. A Choque Cultural abriu suas portas em 2004 e, inicialmente, ela teve a intenção de incentivar o artista jovem a ver, expor e apreciar as artes plásticas. Hoje em dia, ela exporta muita arte brasileira lá para fora e tem muito gringo querendo mostrar o seu trabalho aqui também. Bom, vamos parar de conversar um pouquinho e vamos conferir isso pessoalmente? No dia 28 de abril, deu-se início à mais nova temporada de exposição da Choque Cultural, com os argentinos Tec, Chu e Def. Os hermanos, que estão pela terceira vez no Brasil e pela segunda vez na Choque Cultural, diferente da última apresentação exposta no MASP, mostram trabalhos individuais em uma instalação única e penetrável. La escena de arte de rúa en Buenos Aires comenzó con Corta los años 2000, fue una cosa totalmente feita pelos mismos artistas, no hacía ningún tipo de soporte de galería, ni de estado, ni nada, fue una cosa que fue aconteciendo un poco pela situación económica del mundo do crack financiero dos años 2001, donde la actividad fue casi tomada pero poco, fue como una revolución que afectó a quien venía ya pintando na rua. Quem já venía pintando na rua sentiu que era um momento de sair com mais força para também dar
en nuestro caso, dan un mensaje un poco más positivo. Qualquer forma de arte, né, tem que ser valorizada, não só aquela arte mais tradicional do museu, que é bonito, que tem todo o seu valor, mas a arte mais urbana mesmo, você trazer isso, deu um espaço para isso, eu acho muito legal. E a galeria Choque, uma galeria de choque cultural, tem muito para em Buenos Aires. Qual que é o diferencial da galeria aqui? Eu sei que vocês estão pela segunda vez aqui, então vocês gostam. En Buenos Aires tem galerias, mas são mais mas agora o arte de la rua saiu da rua e se incorporou nas galerias. A Galeria Choque Cultural fica aberta de terça a sábado, do meio-dia às 19 horas. Fica na rua João Moura, 997. Algumas quadrinhas do Metrô Clínicas. Então não tem desculpa, hein? Olha, eu tenho certeza que mesmo que você não seja muito chegado às exposições ou não tenha muito conhecimento sobre, vai adorar a Galeria Choque Cultural. Vale a pena tirar algumas horinhas do seu dia e vir conferir aqui pessoalmente. Muito obrigada, boa noite e até semana que vem com mais novidades. Você conferiu aí a matéria da Paula Cristina na Galeria Choque Cultural. E o endereço é, Marcelo? João, a galeria fica na rua João Moura, número 997, em Pinheiros. Funciona de terça a sábado, do meio-dia às 19 horas. E fica bem próximo ao Metrô Clínicas. E outra, a entrada é franca, é livre. Você pode ir lá de terça a sábado, das 12 às 19 horas, que a entrada é franca. É para lhe ressaltar que tem um site também, www.choquecultural.com.br. E por falar em choque, eu tô chocado até agora com o fato de ver o Guarani na final do Campeonato Paulista. Que absurdo. Olha, eu acho que o trabalho que o Guarani vem fazendo ao longo desse campeonato é até referente a alguns traumas recentes, né, como ter ido para a Série B, Série C, de outros campeonatos. Mas eu acredito que o Santos é total favorito a esse título, João, principalmente pela questão campo, porque dizia-se no início que seria o primeiro jogo no Brinco de Ouro, lá em Campinas, e o segundo seria lá na Vila Belmiro. Depois, por questões econômicas, coisas do gênero, acabou se deixando os dois jogos no Morumbi. E o Neymar no Morumbi, ele brilha. Então, para você dá Santos. Para mim dá Santos, e até uma curiosidade. Se o Santos, Marcelo, for tricampeão paulista, ele vai igualar um recorde do Corinthians. Por quê? O Corinthians era o clube que mais vezes tinha sido tri na história da competição. Tinha sido tri em 22, 23, 24, 28, 29 e 30, 37, 38 e 39. O Santos tinha sido duas vezes tri. 60, 61, 62 e 67, 68 e 69. Esses dois tris, por sinal, foi na época do Pelé.
E o Palmeiras, na época Palestra Itália, era 32, 33 e 34. O São Paulo nunca foi tricampeão paulista. Então, se o Santos foi tricampeão paulista, se o Santos foi tricampeão paulista nesse ano de 2012, igualarão o feito do Corinthians. Tá certo, Marcelo. O nosso amigo Sabará, ele é um arquivo do futebol brasileiro, né? Ele tem o ano, falta pouco chegar a data da final, quem fez o gol. Mas falando em números, vamos um pouco na matemática. O Brinco de Ouro, ele chega a ter quase 30 mil torcedores, a Vila Belmiro 16, seriam 46 mil torcedores. A renda é dividida entre os dois clubes e mais o aluguel da casa. No Morumbi, então é esperado entre os dois jogos quase 120 mil torcedores, claro, em grande maioria santistas. Vocês vão ver alguns bugrinos, alguns torcedores do Guarani lá com aquela camisetinha verde, porque não até com algumas peninhas do índio, o mascote do time. Então, se o Guarani não for campeão, ele já vai sair com algum prêmio, a renda do jogo. Isso é fato. E a renda do jogo pode ajudar a contratar novos jogadores, principalmente sanar dívidas, que o Guarani está afundado em dívidas igual outros clubes brasileiros, infelizmente. Por sinal, Marcelo, o presidente do Guarani já convocou os torcedores do Corinthians, do Palmeiras e do São Paulo para ajudarem na questão do anel superior do Morumbi. E se o Guarani for campeão paulista, futebol é uma caixinha de surpresas. A história mesmo diz isso. Seria o primeiro título paulista da história do Guarani. Porque o Guarani já foi campeão brasileiro em 78, o primeiro time do interior a conquistar esse título. E não somente campeão brasileiro em 78, ele foi também vice-campeão brasileiro em 86 e vice-campeão paulista em 88. Franco Reinaldo, você gosta de futebol? Você torce para algum time? Eu gosto, mas eu não consigo seguir muito por conta do trabalho. Mas eu vou torcer pelo Santos na final. Eu vou saber o resultado depois do jogo, não vou nem me dar o trabalho. Olha, eu acredito que é inevitável. O Santos tem tudo para levar o tricampeonato. Caso isso não ocorra, o meu amigo Maurício Sabará disse: se o Guarani for campeão, ele diz que em 15 dias ele vai perder 10 quilos. E a gente vai fazer uma matéria sobre isso. Guarani, eu torço para você ser campeão paulista, por favor. Então a aposta feita, Maurício? Aposta feita. 10 quilos em 15 dias. Opa, vamos lá. Eu sou corintiano, mas realmente eu acho que o Maurício vai continuar mordido. Enfim, estamos chegando agora ao final de mais um Jornalismo e Cidadania. Vocês que assistiram ao nosso programa perceberam a ausência do nosso companheiro Denilson Peroso. O Denilson perdeu o avô recentemente e por isso ele não está aqui com a gente agora, mas acreditamos que na próxima quinta-feira ele já vai estar do nosso lado aqui na mesa. Então fica aí o nosso abraço e a nossa força para o amigo Denilson Peroso. Muito boa noite a todos vocês e os meus colegas também vão se despedir agora no final do programa. Bom, como eu disse no início do programa, estamos no nosso primeiro do mês de maio, né? E 1º de maio, não vou dizer que é uma data comemorativa, mas há 18 anos atrás perdemos o nosso tricampeão Ayrton Senna, o maior ídolo na época do esporte brasileiro. É a minha homenagem a esse grande piloto, com uma curiosidade também. Desde que Ayrton Senna morreu naquele trágico acidente em Imola, nunca mais houve um acidente trágico na Fórmula 1. Houve na Fórmula Indy, mas Fórmula 1, o último foi do Ayrton Senna. Marcelo Damasceno. Quero deixar meu boa noite aqui a todos os internautas que participaram, o Paulo Mac, a Samara, a Estela Ribeiro, a Ana, que está acompanhando a gente há 3 programas, o Daniel Cine e o seu avô, o senhor Oswaldo, o popular Oswaldinho. E o meu boa noite e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Tá certo, boa noite a todos vocês, a gente se despede por aqui. Recarregue as suas baterias, porque amanhã é sexta-feira. Até a próxima quinta, às 9 horas da noite, com mais Jornalismo e Cidadania.